Oi, oi, meu povo, como vocês estão? Gente, eu começo a gravar, tava um silêncio. Os cachorros aqui começam a latir. O que eu faço, hein? Faço o vlog mesmo assim. Não sei se o áudio tá saindo muito bom, mas é o que temos, tá? No meu último vlog, eu compartilhei com vocês uma das minhas conquistas desse ano, que foi passar no mestrado da UNB. E eu tô muito feliz, sabe, de poder estar compartilhando isso aqui com vocês. Então, aconteceu desde o dia que eu passei no mestrado, aconteceu, tipo assim, eu fui tomada, tá? Eu fui engolida, literalmente, por tudo. Então, eu tô me adaptando a essa nova rotina, não tá sendo uma coisa, assim, tranquila, porque o mestrado eu já sabia que seria algo que eu teria que me comprometer, que eu teria que me dedicar muito, né? Mas a minha advocacia, igual eu já falei pra vocês, eu sou uma advogada autônoma, eu tenho meu próprio escritório e o meu escritório, ele tá rodando bem, tá? Tendo vários casos, eu tenho muita coisa pra poder fazer e juntou tudo ao mesmo tempo, tá? Então, já fez, eu acho, um mês que começou as aulas, tá? Acho que já fez um mês. E eu vou falar pra vocês aqui nas minhas primeiras coisas que eu senti do mestrado, desse primeiro mês que passou, quais são as minhas expectativas e assim. Eu vou utilizar muito esse canal aqui para registrar essa fase da minha vida. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês em outro vídeo e tal, mas eu sempre tive essa vontade de gravar as coisas e eu acho assim que eu por vergonha deixei de gravar momentos que eu queria, igual da faculdade, sabe? E são só 2 anos do mestrado e eu quero compartilhar com vocês as minhas dificuldades, esse processo das leituras, de escrever a tese, né? Como que eu vou conciliar isso com a minha vida. Então, esse vai ser um novo quadro aqui do canal em que nós juntos vamos estudar juntos, vamos debater temas, enfim, a respeito dessa questão do estudo, né? Do desenvolvimento intelectual. Então tá, primeiro ponto, o que eu senti, né, que vai ser o maior desafio para mim, é o retornar ao estudo mesmo. Eu fiquei muito tempo só trabalhando, sem estudar de fato. Eu estudava poucas coisas para poder fazer as peças, né? Então, assim, um estudo direcionado para peça. Eu acho que não pode falar que eu não estudei, mas eu não estudei direcionado. Eu não estudei temas filosóficos, não estudei nada aprofundado durante esses 2 anos que eu fiquei só trabalhando, né? Depois que eu formei. Então, o que eu tô sentindo agora? Eu tô sentindo nesse momento que eu voltei a ter contato com temas muito complexos. Eu estou tendo aula só 2 vezes na semana, eu peguei 2 créditos nesse semestre. A gente tem uma quantidade de créditos para poder se formar no mestrado, que são as aulas. Então, esse primeiro semestre eu peguei Direito Econômico e Teoria da Regulação, sabe? Teoria da Regulação. São 2 disciplinas que os professores passaram bastante. Tem muito texto, tem muita coisa para ler, tem trabalhos para poder fazer. Nessas disciplinas eu vou ter que entregar artigos finais, né? Aí nesse momento aqui eu estava até escolhendo um tema para um trabalho que eu vou ter que desenvolver em Direito Econômico. Então, o que foi nesse primeiro mês o que eu senti? Eu senti que eu preciso me organizar. E eu senti que eu tenho muita coisa para poder desenvolver. Eu estou com o sentimento de que eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo e eu não tô dando conta de fazer esse tanto de coisa ao mesmo tempo, sabe? Assim, desejo de aprofundar em estudos de línguas, né? Inglês, melhorar meu inglês. Estudar muita coisa, vontade de estudar muita coisa e meu tempo não está dando. E chega o final do dia, eu estou morta, né? Porque eu acho que suga muito, certo? Suga muito, te suga muito, mas tá sendo uma troca incrível. Eu tô assim, gente, eu tô muito feliz, tá? Eu nem sei se estou conseguindo falar bem aqui pra vocês, tudo, porque eu simplesmente liguei a câmera aqui e estou conversando com vocês, como se eu estivesse conversando com uma amiga que tá me perguntando como está o mestrado. Não me preparei aqui, confesso, pra poder fazer esse vídeo, mas é porque eu não tô tendo muito tempo e tem que ser assim pra conseguir gravar. As aulas são muito densas, tá? São aulas longas. Por exemplo, essa aula de Direito Econômico, ela começa 2 da tarde, termina 6, com
um intervalo de 10 minutinhos. Mas esse meu professor de hoje, ele tem mestrado, ou de hoje, dessa matéria, ele tem mestrado e doutorado em Harvard. Então, assim, pra mim é um privilégio que eu fico vidrada quando o professor fica falando. Gente, eu anoto tudo, tô usando o tablet, né, pra poder, como meu caderno. Então, qual que é o método que eu tô usando lá pra poder assistir a aula? Eu não tô levando meu notebook, eu estou escrevendo mesmo no tablet o que o professor fala, os slides ali, e está sendo assim, tá? Na aula de quinta-feira, que eu tenho aula das 7 até 10h30, eu sinto que eu fico bem mais cansada, porque eu já acordei bem cedo, fiz muita coisa e tal. Então, eu sinto um cansaço maior nessa aula de quinta-feira, mas ela também é muito boa, os professores são muito bons. E nessa aula tá dividida da seguinte maneira: a primeira parte da aula, os grupos, né, se apresentam o tema que foi ali definido para aquele grupo, e o professor faz os comentários na segunda parte da aula. Então é uma aula mais dinâmica, mas também muito pesada. Estou gostando bastante. E o que é o meu sentimento, que era o que eu queria? Esse afastamento da academia, esses 2 anos longe, só trabalhando, foram muito importantes para mim. Eu desenvolvi profissionalmente, assim, absurdamente. Mas eu sentia falta dessa questão intelectual, de estar desenvolvendo intelectualmente, de estar sentindo que eu estou evoluindo, certo? Então eu acho que o mestrado vai ser muito importante para isso, muito importante mesmo. Então, a minha ideia aqui, inicialmente com vocês, é falar sobre isso, como está sendo, né? Então, nessa semana, hoje, né, eu fiz muita coisa. Agora são 3 horas da tarde, eu nem falei isso no começo do vlog, né? São 3 horas da tarde, dia 15, quarta-feira, 15 de outubro. Eu fiz muitas coisas aqui na advocacia. Eu fui pra academia cedo, trabalhei bastante na minha advocacia, protocolei peça, terminei peça, atendi cliente. E agora eu estou aqui analisando decisões do STJ e do STF para poder escolher um tema, para poder fazer um trabalho, tá? Eu tenho que fazer um artigo sobre esse tema, de como o STF ou o STJ está aplicando as questões da ordem econômica do nosso país. Então, eu estou nesse momento fazendo isso. E outra coisa que eu estou utilizando bastante, gente, que vai ser o meu segundo cérebro, onde eu vou concentrar tudo. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa que tento ser muito organizada, mas eu acabo me perdendo em questão de organização de informações. Sempre foi assim. Na faculdade, por exemplo, eu sempre tive resumos digitais, mas eu também escrevia na mão, eu escrevia de todas as maneiras e tal, e aí eu perdi informações. No mestrado, o que eu quero fazer? Eu quero definir melhor essa minha organização de documentos. Então, o que eu fiz, tá? Eu já uso o Notion, se vocês não conhecem, é uma plataforma. Notion não é propaganda, ninguém tá me pagando pra isso, tá? Quem me dera se eu tivesse fazendo uma publi com Notion, mas assim, é uma plataforma que eu coloco ali minha vida do escritório. Eu gosto de utilizar lá para informações do escritório, do financeiro, questões administrativas de clientes, a minha produção de conteúdo, eu coloco lá na minha advocacia. E eu criei uma aba para o mestrado também. Então, eu não vou mostrar aqui agora, porque ainda não está 100% organizado, não está do jeito que eu quero. E eu uso só o básico do Notion, porque assim, desde quando eu uso ele evoluiu tanto, ele tem tantas coisas, tantas ferramentas, que eu, por enquanto, tô usando só o básico, certo? E aí eu coloco lá listinhas mesmo, quadros, enfim. Mas eu quero melhorar, aprender mais coisas aqui. E eu vou colocar tudo das minhas leituras lá. Então, eu fiz aqui no Notion. Depois eu mostro pra vocês quando tiver mais organizado, tá? Uma lista das leituras obrigatórias que eu tenho que ler nesse semestre. E eu coloquei o nome do autor, onde eu encontro, quantas páginas e quais são os conceitos-chave que estão naquele texto. Então, e notas, tá? Então, eu vou concentrar minhas leituras tudo em um lugar. Por exemplo, daqui um ano, quando eu precisar
consultar algum texto, eu tenho uma base de textos. Olha, naquele texto tal, tem aquela palavra-chave tal que pode me ajudar. Então, eu tô fazendo isso, tá? Pra me ajudar. Gente, não, por enquanto o que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Estou desenvolvendo, eu ainda não me acostumei 100% com a minha rotina. Eu preciso melhorar essa questão de distribuição dos meus horários. Eu faltei muito esse mês à academia, não fui muitas vezes. Era uma coisa que era muito constante na minha rotina e bagunçou bastante porque alterou muito os meus horários. Tô me sentindo mais cansada, sentindo mais dor na lombar, porque eu tô ficando sentada praticamente o tempo todo. Mas tá tudo tranquilo, sem reclamações. Então, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou terminar de fazer essa minha pesquisa de uma decisão aqui para poder fazer esse trabalho. E depois disso, começar a ler um texto que eu quero ler, sabe? Começar a ler um texto aqui que eu preciso ler. E é isso, gente. A gente vai comunicando por aqui. Não sei se eu vou fazer mais alguma... E é isso, meu povo. Amanhã eu volto aqui com mais novidades para vocês sobre essas atualizações do mestrado. Oi, meu povo. Eu estou com tremenda dificuldade de ser constante aqui nos vlogs, tá acontecendo muita coisa. Lá em casa tá uma quebradeira, o chão da cozinha estourou e tá muito caótico e assim, tá caótico. Eu acabei de chegar aqui na UNB, hoje tá fazendo um frio, gente, mas um frio aqui. Hoje é 21 de novembro, outubro. 21 de outubro, eu tô até perdida. Eu fui ali, comprei um cafezinho. A aula começa só 2 horas da tarde, agora é 1h13. Mas lá fora, todos os lugares pra sentar que tem aqui no corredor tá ocupado. Aí eu vou ficar aqui na sala e aí eu já vou aproveitar e ler um texto que tenho que ler. Eu queria até falar isso com vocês. Eu tô muito atrasada com as minhas leituras. Desde que começou o mestrado, eu não consegui me dedicar assim muito, sabe? Eu preciso reorganizar a minha rotina, gente, pra dar certo. E parece que todo vlog eu tô falando a mesma coisa sempre, mas é sério, eu preciso muito reorganizar minha rotina. E pra começar a ler, mas é isso, eu vou ler aqui agora, antes da aula. A aula começa 2 e termina quase 6 da tarde, mas hoje eu vou ter que ficar aqui até mais tarde, porque eu quero conhecer o meu orientador, né? Eu mandei um e-mail pra ele, falando que eu desejava que ele fosse o meu orientador, mas eu não conheço ele pessoalmente, então eu vou me apresentar, falar qual que é a ideia do meu projeto. E então a aula dele parece que, eu não sei, deve ser umas 7, 8 horas, eu vou ficar aqui até mais tarde um pouco. Então eu tenho uma longa tarde por aqui ainda. Depois eu volto aqui pra conversar com vocês mais, mas assim, hoje eu tenho aula de direito econômico. Eu vim lá de casa até aqui escutando um podcast de uma professora, inclusive aqui da faculdade, que é a Ana Frazão, né? Sobre direito econômico. E... ai, gente, eu tô gostando dessa minha volta a ser estudante. Por mais que eu não esteja satisfeita com o meu desempenho, com a minha dedicação nesse começo, mas igual eu falei pra vocês, eu tenho que trabalhar também, eu sou advogada, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, tá tudo muito conturbado. Desde que eu viajei, que eu mudei, eu tô saindo quase todo final de semana pra resolver um monte de coisa ainda, então tá um pouco complicado esse começo, mas vai dar certo. Vai dar certo. É isso, gente, eu vou ler, meu café tá esfriando, vou ler. E depois, hoje ou amanhã, eu volto aqui, tá? Pra conversar mais com vocês. Como que eu tenho coragem de aparecer aqui tão destruída aqui pra vocês? Como que eu tenho coragem de aparecer tão feia assim? Mas é porque hoje é dia de trabalhos totalmente internos aqui, sabe? Eu li o dia inteiro, então eu não tinha que fazer nenhum atendimento, nada programado. E vai ser, hoje é quarta, né? Quarta, quinta e sexta vai ser assim. Eu tirei esses dias tudo pra me focar bastante nas coisas do mestrado. O que eu tô fazendo aqui agora? Antes do almoço, eu tava lendo um livro, tá? Um livro sobre regulação do Estado. O Estado regulando, enfim,
E agora eu estou nessa mesma disciplina, né, um livro do professor da disciplina. Então, eu estou lendo esse livro. E aí eu tenho uma apresentação na próxima quinta-feira, nessa aula. Aí eu já li a parte do texto que eu fiquei responsável, eu já li. É um texto da professora chamada Di Pietro, é uma professora, se eu não me engano, da USP. Eu estou lendo e agora eu vou montar o meu slide. Aqui é a carinha dela. Estou montando o slide. Eu já fiz 2 testes aqui e a minha fala está dando por volta de 15 minutos. Eu vou tentar diminuir para 10. Porque eu sei que eu tô falando um pouco rápido, enfim. Então, agora nesse momento aqui, o que eu fiz? Eu li primeiro, gente, é muita coisa ao mesmo tempo pra falar, mas assim, como que eu fiz pra me preparar pra esse seminário, né? Eu li o texto primeiro, li ele todo, pra me entender o que o texto falava. Depois eu li o texto outra vez, fazendo um fichamento detalhadíssimo do texto. E agora eu vou montar o slide. Aí o que eu fiz agora? Esse fichamento detalhadíssimo deu 15 minutos de fala. Se eu seguir esse roteiro completinho aqui de como tá aqui. Mas aí agora eu vou montar o slide, tá? Vou montar o slide e começar a treinar com o slide. Por quê? Porque aí com o slide eu vou ter uma noção mesmo, real, do que eu falo, que eu tô falando mais, que eu tô falando menos, entendeu? Então, estou fazendo isso aqui. Já lanchei, agora é 4h25. Estou pensando em ir na academia mais tarde. Eu não fui na academia nem segunda nem terça, porque o povo tava aqui em casa, né, arrumando. Tô pensando seriamente em ir dar uma corridinha pra dar uma desestressada. Eu tô me sentindo muito culpada de não ir pra academia, porque era uma coisa que eu fazia certinho antes de começar o mestrado, sabe? Faltava muito pouco. E me faz muita falta, gente. Eu preciso muito fazer exercício. Mas com a correria até me adaptar, né? Mas agora eu tenho que começar, igual eu falei pra vocês antes, a excluir desculpas da minha vida. Eu não vou gravar porque eu não tenho tempo. Eu não vou na academia porque eu não tenho tempo. Você não queria entrar no mestrado? Não era o seu sonho? Pois bem, essa vai ser sua nova rotina, né? Eu vou lá nem que seja 30 minutos. Gente, 30 minutos pra dar uma corridinha na esteira já muda tudo. O sono melhora, o meu apetite é regulado, tudo melhora. E amanhã eu consegui amanhã cedo, né, pra academia, porque eu tenho aula só à noite. Então, eu vou fazer aqui meus slides até umas 5 horas, que agora é 4h27, e depois eu vou pra academia, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! São 8 horas da manhã em ponto. Vou me arrumar aqui pra poder ir pra academia agora. Ontem, gente, eu fiz... Quer me arrumar? Não, já me arrumei. Vou comer um pão com ovo aqui pra poder ir. Ontem, gente, vou contar pra vocês. Eu apareci aqui montando os slides, depois que eu terminei de fazer... Não terminei de montar minha apresentação ainda, mas eu estou no caminho, tá faltando bem pouco. E aí hoje, quando eu chegar na academia, eu quero treinar mais essa apresentação. Apesar dela ser semana que vem, eu quero internalizar ela bem pra não precisar ficar utilizando de apoio, sabe? De texto, assim, ficar observando o texto e tudo. Eu quero estar com isso bem impregnado aqui na minha cabeça. E aí, vou treinar mais hoje. Então, gente, igual eu falei ontem, eu acho. Eu estou... Peraí que eu tenho que ligar o gás aqui. Eu estou... Pera. Como é que eu ligo? Liguei, eu acho. Eu estou, gente, me sentindo... Pra você ver, tanto que a construção de um hábito é uma coisa difícil. Como eu estou faltando muito na academia, tipo assim, muito mesmo, tá muito difícil ir pra academia, sabe? Eu tô sentindo muita dificuldade, preguiça mesmo. Hoje eu acordei, eu poderia já ter ido pra academia. Eu acordei 6h30, mas tá ventando bastante aqui, tá fazendo um friozinho. Ontem, pelo menos, fez frio demais. E aí, sabe aquela coisa de estar com preguiça? Tô com preguiça, não vou. Tô com preguiça, não vou. Isso tudo por quê? Porque o hábito está
falhar, né? É muito mais fácil você fazer uma coisa que você faz todo dia, sem falta, do que uma coisa que você faz picada, sabe? Eu, pelo menos, eu sinto isso. Então, nossa, gente, tá difícil, viu? Não vou falar que tá fácil. E aí eu vou lá hoje porque eu tô sentindo muita dor na minha lombar. Eu tô me sentindo... A falta de exercício pra mim, ela impacta em tudo na minha vida. Eu estou sentindo dor na minha lombar por ficar sentada o tempo todo. Eu estou sentindo que meu apetite está totalmente desregulado. Eu não estou sentindo aquela fome que eu sinto assim, sabe, normalmente. Minha disposição, eu estou muito mais preguiçosa e eu fico associando, é porque eu tô cansada. Não, é porque eu também não estou indo pra academia. E ao contrário do que a gente imagina, a academia, ela gera energia pra gente. É estranho, porque você pensa que você tá indo lá cansar, mas ela gera energia. Enfim, vou arrumar meu ovo aqui, vou pra academia e depois a gente fala mais. Oi, pessoal, como é que vocês estão? 2 de novembro de 2025, agora são 2 e alguma coisa. Eu e o Fernando aqui já tá pronto pra poder ir, né? A gente vai passar ali numa loja primeiro pra poder comprar uma capa de chuva, porque a previsão é de que pode ser que chove lá no show. Aqui chuviscou um pouquinho, mas assim, pode ser que lá à noite chove mais, né? E esse é meu look todo improvisado, eu não comprei nada pra ir pra esse show assim específico de roupa, já aproveitei tudo que tava aqui. Eu tenho isso aqui há muitos anos, aí eu coloquei aqui como cinto. E é isso, tô empolgada, eu acho que vai ser muito bom. Hoje eu já passei um monte de música aqui com o Fernando pra ele poder, né, porque ele não é roqueiro, né? Eu também não sou muito mais não, mas eu já fui emo. Então, né, amor? Fui emo. E é uma realização de um sonho, gente, porque esse é o meu primeiro show internacional. Eu nunca fui num show internacional e vai ser uma dupla, tipo assim, não é conquista, mas eu vou conhecer duas coisas hoje novas, né? Eu nunca fui no estádio e nunca fui no show internacional, então vai ser assim. Então, é isso. Eu vou tentar gravar lá pra vocês, não prometo muita qualidade, porque vou estar vivendo o momento, mas eu vou tentar gravar, tá bom? Depois eu volto aqui e conto pra vocês como é que foi. Tchau, tchau. Foi. Agora aquela humilhação básica, né, que eu tive. Toda maquiada. Eu sei que minha maquiagem não tem nada demais, mas todo mundo tava olhando pra mim no mercado. Fui comprar os alimentos pra entrar, porque o meu ingresso é aquele ingresso social. Tô esperando o Fernando comprar a capa de chuva aqui. É isso, meu povo. Olha o jeito que tá o céu, vou mostrar pra vocês. Tá vendo que tá formando umas nuvens assim? Não sei, olha essa aqui, muito preta. Vai que chove, né? Melhor comprar a capa de chuva. Hoje esse estádio no Brasil é um dos que tem a maiores capacidades, sabia? É? Tipo assim, pode falar a verdade, na Europa, esse aqui, eu não sei como tá o gramado dele hoje, mas ele e o do Corinthians eram os mais pancados, assim, sabe? Os mais bem vistos. Nossa, só eu mesmo. Uai, mas é tudo dando de preto, ué. Galera, estamos chegando aqui na porta do estádio. O tempo, ao jeito que tá aqui. Compramos umas capinhas de chuva aqui, mas capinha de criança. Nossa, olha a fila. Meu Deus, olha lá, gente. Não sei se vai dar pra ver aqui. Pera, vamos parar. Não é nem 4 horas. Mas simbora, Guns N' Roses.
Bom dia, pessoal. Não deveria aparecer aqui muita intimidade desse jeito, mas eu acordei agora, tá chovendo muito, choveu a noite toda. Não choveu lá no show. Hoje é segunda-feira, acabei de acordar. E a gente chegou, eu fui dormir às quase 1h da manhã. Isso pra mim é muito tarde, tá? Porque eu sou acostumada a dormir muito cedo, umas 10 horas eu sempre tô dormindo. Então, gente, o show foi muito bom. Meu Deus, o show foi muito bom, muito bom. Pena que nessa turnê, eles tocavam algumas músicas que eu não gosto tanto, que eu não, sabe, que eu não tenho tanto costume de usar ou de escutar. Mas, nossa, gente, que tudo, sabe? Os caras não estão lá à toa, não são conhecidos mundialmente à toa, não, sabe? Nossa, eu tô muito feliz. Mas agora é isso, eu vou tomar café, arrumar a cozinha ali, que tá bagunçada, e começar a trabalhar. Mas se eu mostrar pra vocês do jeito que tá o clima, vou mostrar. Olha isso, Brasil. Olha isso. Por ali, ó, tá branco, não consigo focar. Tá branco pra lá, vocês estão vendo, né? É isso. Chuva. Ah, e antes teve o show dos Raimundos também. É uma outra banda que eu nunca tinha ido no show. Assim, gente, resumindo, foi tudo muito bom. Foi uma experiência incrível, valeu a pena. E eu espero conseguir ir no show das minhas divas do pop e no show da Lady Gaga, da Beyoncé. Quem sabe ainda a Rihanna volte a cantar. Porque são as cantoras que eu mais escuto, assim, sabe? É isso. Bom dia pra vocês. Vou começar a trabalhar, arrumar as coisas aqui, tomar um café e depois eu volto aqui com a cara mais decente.